Nós vamos falar hoje sobre um tema que às vezes a gente passa muito tempo sem falar sobre ele. E ele é uma das faculdades espirituais, deixa eu ver a palavra, das bênçãos que Deus implanta dentro de nós, da maior relevância. É um fruto do Espírito da maior relevância, e que todos nós, se queremos ter um ano de vitória em 2023, nós vamos ter que desenvolver esse dom, esse fruto do Espírito Santo. Chama-se domínio próprio. Fale com seu vizinho aí. Domínio próprio é fundamental para o nosso crescimento em Cristo. Sem domínio próprio, diga para ele, sem domínio próprio nós fracassamos. Com domínio próprio nós venceremos, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler alguns textos, não sei se o Gustavo pode ir achando aí. Colossenses 3:5, só para postar se dá. 3, verso 5. Colossenses 3, verso 5. Se você tiver sua Bíblia aí, fácil, eu vou fazer só a leitura para que você vá se enchendo já da palavra aí no seu coração. Paulo diz assim aos Colossenses: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Há uma outra orientação do apóstolo do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2:11. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pedro diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Que vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Um outro versículo vai estar em 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 5. 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 5, que nos diz assim: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 5. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é bondade, é amor, é misericórdia, é longanimidade. E ele vai ampliando esse fruto. São 9 frutos que são mencionados. O último desse fruto chama-se domínio próprio. Domínio próprio é um fruto que o Espírito Santo gera na vida de quem foi convertido ao Senhor Jesus. Não é uma obra só da força humana. Domínio próprio é um dom, é um fruto que o Espírito Santo gera na vida do crente. E ele gera de 2 formas. Primeira forma, quando você se entrega a Jesus, que se arrepende, que converte o coração mesmo, o Espírito Santo vem habitar em você. A partir daí você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós somos justificados, abençoados, e o Espírito Santo já em nós vai gerando o domínio próprio desde o momento que nós aceitamos Jesus. Mas esse domínio próprio também é desenvolvido dentro do processo de santificação. Diga para o seu vizinho aí: o domínio próprio
é desenvolvido pelo processo de santificação. Quem nos santifica? O Espírito Santo. Quem nos santifica? A palavra do Senhor. Num certo sentido, porque nós temos a imagem de Deus, carregamos ela, todo ser humano, nós temos uma faculdade espiritual, psíquica e no campo da vontade que nos ajuda a desenvolver domínio próprio por senso de sobrevivência. Exemplo: eu posso pegar um carro e jogar 300 quilômetros nele daqui para Goiânia, sim ou não? E às vezes se você pega uma Ferrari, né? Dá vontade ou não dá? É normal. Você vê aqueles motoqueiros que fazem aqui essas rodadas aí de Brasília para cá. Eu acho bonito quando eu vou e acho eles, mas os bichos passam que nem uma bala, vum, né? Mas o domínio próprio diz para você: isso não é bom. E você puxa o freio ou então diminui a aceleração e diz: não, eu não vou caminhar por aí. Isso é domínio próprio, né? Certamente em algum momento veio um impulso em você que você pudesse dar um tiro em alguém. Não tem esses impulsos que vem louco? E assim que ocorre muitas loucuras, por exemplo, no trânsito, né? A falta de domínio próprio, uma discussão, e aí, pá, e já se mata e já se acaba. Não é assim? Mas a gente percebe, pensa: não, eu tenho que viver em sociedade, eu tenho que sobreviver em sociedade, então eu tenho que impor a mim limites. Sim ou não? Limites com o vizinho. Imagine se você compra um cachorro louco que fica latindo a noite toda no ouvido do vizinho. Vai dar problema. Então aí você evita por domínio próprio. Não, isso não é bom. Estou me explicando? Isso é natural da gente em todas as áreas. Nós exercemos um nível de domínio próprio todos os dias. Mas o que eu quero falar aqui vai além disso. É um dom do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Alô? Você está comigo? Irmãos, quando Deus criou Adão e Eva, eles estavam em estado de perfeição. Eles não tinham tentações. Adão e Eva não tinham tentações dentro deles. A natureza deles carregava a natureza perfeita de Deus. Então Adão e Eva, ao caírem em pecado, eles não caíram como ocorre conosco hoje, que já temos uma natureza decaída. Eles caíram por uma rebelião muito maior do que a nossa quando nós pecamos, porque eles não tinham uma tentação interna. É diferente de você e eu, como diz lá em Gálatas capítulo 5, verso 19, que diz lá: as obras da carne são conhecidas e são feitiçaria, idolatria, né? Aí vai dizendo uma série de pulsões, de impulsos, né? Do ser humano, a imoralidade sexual, as intrigas, os conflitos, né? São coisas da natureza humana. Você está comigo? Adão não tinha isso. O que Adão fez e Eva fizeram, claro, eles foram tentados pela serpente, mas eles usaram o livre-arbítrio deles e abriram mão do domínio próprio. Abriram mão de exercitar domínio próprio quando a tentação chegou externa, não foi interna. Daí a gravidade da rebelião de Adão e Eva. Você está comigo? Na hora de ele dizer não para Satanás, perdeu o domínio próprio, se deixaram envolver e caíram na desgraça que afetou eles e todos nós. Se você ver logo no começo lá da Bíblia, você vai ver um outro caso que vai marcando já agora a natureza humana, a falta de domínio próprio. Capítulo 4 de Gênesis,
Caim mata seu irmão. O que diz a Bíblia? Caim ficou irado. Olha só, Caim estava irado. E a Bíblia diz que o semblante dele descaiu, ou decaiu. E Deus disse: ei, por que tu estás assim? E Deus disse: olha, o pecado está à porta. O pecado está à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Olha que palavra forte Deus disse para Caim. Avisou: o pecado está à porta. Teu coração está cheio de ódio. Vai ver uma desgraça. Mas tu podes dominá-lo. O que aconteceu? Ele não dominou. E a desgraça aconteceu. Ele matou seu irmão. E assim vem a natureza humana. A natureza humana, ela tem essa característica da concupiscência. A Bíblia fala essa palavra, é uma palavra difícil, eu já falei aqui várias vezes sobre ela. A palavra concupiscência significa mais ou menos paixões pecaminosas. Mas a palavra mais apropriada para concupiscência é algo que a natureza humana carrega. Você está comigo? Que procede do pecado e que sempre vai levar para o pecado. É um estado decaído da natureza humana que veio como herança do pecado, está dentro de mim e de você, e ela vai me levar sempre para o pecado. Vem de lá e vai para lá. É um ciclo vicioso, a concupiscência. Então às vezes a palavra de Deus chama a concupiscência de paixões carnais, paixões descontroladas. Isso faz parte da natureza humana. Agora, quando eu me converto a Jesus, algo muda em mim. O que muda? Eu vivia sob o pecado. Paulo diz lá em Efésios 2, diz: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, mas Deus vos deu vida, aleluia, quando estáveis mortos. Seu espírito não tinha comunhão com Deus. Você e eu éramos homens e mulheres carnais, dominados pela concupiscência. E a Bíblia diz: estava morto nos delitos e pecados. Esses delitos e pecados eram controlados pelo príncipe do ar, que é Satanás. Então o ser humano, quando é deixado sem Deus, ele está controlado por um reino das trevas. Tem um príncipe, tem uma natureza cheia de concupiscência, e aí quando põe em prática a concupiscência, vem o pecado à luz, e o pecado veio à luz, gera morte. Exercitar o que a velha natureza está mandando, cai em pecado. Quando cai no pecado, entristece o Espírito Santo e dá lugar ao diabo atacar. Então, o Espírito Santo está trabalhando hoje. Sim, eu vinha falando, nós passamos a ser novas criaturas. Essa velha natureza continua em nós, ok? Mas agora nós temos uma nova natureza. Nós somos criados à imagem de Cristo. E é por isso que a Bíblia fala repetidamente desse fruto do Espírito, do andar na luz, porque nós somos da luz, amém? Diga para o seu vizinho aí: você é da luz, você não é das trevas, amém? Nós não somos filhos das trevas, já fomos. Hoje e agora eu tenho
uma nova vida. Por isso a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, me ajudei? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem pode dizer aleluia? Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Então hoje nós temos essa outra natureza, e essa natureza vive em choque com a velha, certo? Essa natureza onde o Espírito Santo está gerando seu fruto, entra em choque com a velha natureza. E agora nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, e nós vamos pedir a ajuda dele especificamente nessa área, domínio próprio. Tem outras áreas, mas hoje eu quero estar falando conosco sobre domínio próprio. E este ano nós vamos precisar exercitar domínio próprio em várias áreas. Em várias áreas. Eu selecionei aqui 4, pensando assim, essa semana, orando, e selecionei 4 pulsões, 4 paixões, 4 concupiscências, 4 inclinações da velha natureza, que nós precisamos exercitar o domínio próprio do Espírito Santo para não cairmos nelas. Senão, teremos destruição em nossas vidas, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, no trabalho, em todo lugar que você estiver, e eu também. Primeiro, em relação aos apetites sexuais, ou pornografia, como é usado lá no grego, porneia. Vamos precisar exercitar domínio sobre as paixões sexuais, os apetites sexuais. Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,18, 1 Coríntios 6,18 ele diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Irmãos, o apetite sexual é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus para vários propósitos. O primeiro é da perpetuação mesmo da raça. Sem sexo não há raça perpetuando, né? E não há. Também para prazer, também para comunhão e unidade. E a gente tem essa energia sexual que está dentro de todos. Claro, alguém que já está muito mais velho, lá pelos sei lá que idade, vai ter mais dificuldade nessa área, não vai ter os mesmos apetites. Pode ter na mente, mas não tem, o corpo não reage para isso. Me explico? Né? Mas você e eu vamos ser tentados nessa área. Vai aparecer gente bonita no meu caminho, mulher bonita, vai aparecer no seu, homem bonito, vai aparecer. Esses dias eu estava andando na rua e eu vi uma situação assim forte de alguém passando, uma senhorita, e que chamava a atenção demais. Era difícil para os homens se aquietarem os olhos. Então está aí ocorrendo. E o contrário também ocorre. Homens muito bonitos, muito atraentes. Vai ter tudo. Circunstâncias vão levar você e eu a podermos ser tentados na área sexual. Isso faz parte. Agora, o domínio próprio vai me ajudar e a te ajudar a dizer o que Jó disse lá no capítulo 31 de Jó. Ele diz assim: fiz uma aliança com os meus olhos, de não pôr os meus olhos em uma donzela. Olha que coisa maravilhosa que Jó disse. É um domínio próprio tremendo. Ele não fez aliança com ninguém. A aliança de Jó era com ele mesmo. Eu fiz a aliança com meus olhos para não pôr os meus olhos em uma donzela. Olha que
atitude de Jó. Isso é domínio próprio. Amém? Às vezes se fala muito nessa área que o homem é muito motivado pelo que vê e a mulher mais pelo que ouve. Seja lá qual for a forma de tentação, se não for fechar os olhos, a aliança com os olhos, faz a aliança com o ouvido. Já que vamos dizer se esse é um fato mesmo, que as mulheres são mais tendentes ao que ouvem e os homens mais ao que vê, então faz a aliança com o ouvido. E diz: ouvido, eu não vou ouvir o que não presta para mim nessa área. Amém? E Deus é tão bom, irmãos, que Deus promove todas essas forças, essas energias e tal, e desejos, mas Ele nos dá uma saída. Qual é a saída? O matrimônio. Então, nossa vida sexual deve ser no matrimônio. O matrimônio é o que ordena, é o que autoriza a bênção de Deus na intimidade sexual. Agora, o risco que há de cair em adultério, de eu cair, você cair, minha esposa cair, qualquer um de nós cair, está aí. O mundo, um Brasil muito sexualizado. Negócio esquisito o Brasil. Olha, quem roda o mundo e bate no Brasil, diz: meu Deus, é muita sensualidade nesse país. Muita. Muitos pastores, homens de Deus estão caindo, irmãos e irmãs. Então, e nós temos que olhar para nós, eu olhar para mim e dizer: meu Deus, me guarda. E exercer domínio próprio, que se eu não exercitar domínio próprio, como diz lá em Provérbios, a mulher adúltera vai chegar perto de mim. É sim, isso aí é enfrentar a vida como ela é. Faz sentido para vocês? Então, o domínio próprio é fundamental para a gente não trazer desgraça para nós e para nossa casa. Eu convivi muito de perto com questões de adultério. Oh, irmãos, irmãs, o adultério é uma desgraça. Diga para o seu irmão aí do lado: o adultério é uma desgraça. Oh, irmãos, sofre o esposo, sofre a esposa, sofre os filhos. Gente, traz traumas. É terrível, porque está fora do plano de Deus. Então você e eu vamos precisar de domínio próprio nessa área. Amém? Você está comigo? Faz sentido para você? Hoje foi ontem, quem me falou? O caso de um pastor e alguém mais, não foi aqui em Anápolis, e a esposa, que a coisa foi muito mais além. A esposa deixou ele por uma outra mulher. Olha só, que coisa dramática, terrível para os filhos, para eles. Então, irmãos, a vida sexual, eu vi um dia aquele Richard Dawkins, que é um ateu convicto, debatendo, e ele dizer que ele não podia aceitar um Deus que se preocupasse com as genitais da sua criatura. Eu disse: ele é louco. Imagine que todo mundo fosse fazer sexo aí à torta e à direita, como é que ia virar o mundo? Primeiro ia ter um mundo de doenças de todo tipo, venéreas e tudo, multiplicação de uma população sem pai, sem mãe, uma confusão. Então Deus se preocupa com minha vida sexual, sim, porque Ele quer o meu bem e o seu bem. Alô? Você está comigo? Faz sentido? Então vamos pedir a Deus: Senhor, me ajuda, porque você vai ser tentado este ano. Eu vou ser, pela sua própria natureza. Amém? Então vamos pedir a Deus domínio próprio nessa área. Segundo, em relação à língua. Eita, esse negócio da língua para a gente é trabalhoso. Tiago diz assim, Tiago 3,2: se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Olha só, se alguém não tropeçar, ele diz aí na palavra, é com a língua, ele é perfeito e pode dominar todo o seu corpo. Amém?
Mais na frente ele diz: a língua é mal incontido, é mal peçonhento, como peçonha de uma víbora, e a língua está cheia do inferno. Tiago fala assim. Olha que coisa forte, irmãos. E é assim, você e eu vamos ser tentados a denegriar, a brigar, a falar o que não deve, a dizer o que não deve. Nós vamos, na nossa mesma natureza, errar nessa área, fazer um julgamento e comentar onde não deve, julgar um ao outro. Olha, a gente vive a vida toda fazendo julgamentos. Eu não estou falando do julgamento negativo, maldoso, crítico, não estou falando disso. Mas você interage com as pessoas julgando. Por exemplo, vai que eu olhe, sei lá, o Jaso, ele não está muito legal hoje, com a cara meio travada, e eu vou fazendo julgamento natural. Será que eu fiz alguma coisa? Será que é natural, porque você quer se situar no relacionamento, certo? E como você não vai viver o tempo todo que o Espírito Santo vai ter que lhe dizer tudo, você vai exercer julgamentos. Só que Jesus diz assim: olha, quando você julgar, julgue conforme a reta justiça. Não é que não julgue, mas é conforme a reta justiça. A reta justiça, ela põe em prática um princípio muito importante que a sabedoria humana desenvolveu. É obra da graça de Deus. É o princípio que se chama do contraditório. O que é o contraditório? É você ouvir duas partes. Se eu não ouvir duas partes, se você não ouvir duas partes, eu vou julgar, ou você vai julgar de um modo parcial, não vai conseguir. Alô? Nós estamos juntos? Faz sentido? Aí a língua vai começar a se expressar, e ela vai se expressar de um modo que não está bem alinhado com a verdade. E aí começam os problemas. É no casamento, é nos filhos, é em todas as áreas. Então você vai usar a língua este ano todo, eu também. A língua é o seu meio de comunicação mais importante. E se eu e você não tivermos domínio sobre ela, ela vai fazer eu e você fazermos afirmações, contradições, coisas que não vão glorificar o Senhor e que vai entristecer o Espírito Santo. Uma palavra, ela é poderosa para destruir uma pessoa. E todos nós erramos em algum momento com a língua. Todos nós, não escapa um. Tiago diz: não tem nenhum que escape da língua. Todos. Agora, uma coisa é o acidente da língua, o erro por mil situações, e que você e eu nos expressamos de um modo que não glorifica Jesus em relação ao próximo, à família, alguém da família e coisas assim. Essa é uma coisa. A outra coisa é o uso da língua errado virar um hábito. Esse é o ponto que eu quero chegar. Você vai errar com a língua este ano. Agora, que seja um acidente, porque Tiago está dizendo: olha, todo mundo cai na língua, mas não um hábito. O que é o hábito? E aí o domínio próprio nos ajuda, porque sem domínio próprio eu começo a ter hábitos malignos. Alô? Hábitos da minha velha natureza, e eu desenvolvo hábitos. Gente, quebrar um hábito é muito difícil. Você está comigo? Quebrar um hábito é muito difícil. Uma ação é mais fácil de corrigir, mas quando essa ação vira um hábito, é muito difícil. Então nós não queremos que a nossa língua vire um hábito de crítica. Deus não chamou você para estar criticando os outros, nem eu. Você não tem esse direito.
Deus não deu esse direito para mim. Está criticando negativamente, buscando o erro dos outros. Tem gente que é impressionante, parece que não faz nada na vida, é ficar buscando onde os outros erram e abrir a boca para falar bobeira, e traz às vezes tantas angústias desnecessárias. Você está comigo? Domínio próprio na língua. Deus nos ajude com isso. Todos nós precisamos. Em relação à ira, domínio próprio em relação à ira. Capítulo 3, verso 3. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Paulo não está dizendo que é errado irar-se. A ira, irmãos, não é ódio. Há uma diferença. Ódio é um rancor, é um ressentimento amargo, é um ressentimento cheio de veneno. Isso é ódio. A ira é uma reação a uma injustiça real, objetiva, ou talvez não real, não objetiva, mas que eu acho que é subjetiva. Eu faço a leitura de algo, de alguém, uma ação, uma atitude, e a minha leitura não foi objetiva e gerou em mim uma ira, baseada em algo que realmente não é a base do problema. Você está comigo? Mas eu reajo, é uma reação contra uma suposta injustiça, se o caso é uma suposta injustiça, ou é uma reação se o caso é real. Jesus se irou lá no templo por uma situação real. O que é que fez Jesus se irar? Toda a maldade estava sendo feita no templo. Toda a maldade contra os gentios, que não podiam entrar na porta dos gentios, porque os cambistas estavam vendendo tudo lá, fizeram o comércio na casa de Deus. E Jesus se ira naquele momento. E ele puxa o chicote e acaba com tudo. E diz: vocês fizeram da minha casa casa de ladrões, mas minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quem pode dizer amém? Ali estava a ira de Jesus, uma reação a uma injustiça. Você está me acompanhando? Mas seja ela uma ira baseada em algo, uma injustiça real, ou uma injustiça imaginária, ela vai precisar de controle. Senão você e eu vamos fazer loucura. Você está comigo? Se você e eu não tivermos domínio da ira, ela vai fazer conosco o que Caim fez com Abel. Então irar-se é uma reação normal. Agora, é uma reação que eu preciso dominá-la. Se eu não dominá-la, eu vou fazer loucura. Porque eu volto a lembrança de vocês, os casos aí de acidente, essas brigas de carro. O que é isso? Uma ira súbita, às vezes por uma injustiça mesmo. Às vezes a pessoa trancou o outro, sei lá, fez que a ira fluiu naquele momento. Só que ao invés da ira, se expressar de uma forma correta, se expressa de uma forma errada, pega um revólver e já atira no outro no trânsito. Essa é a ira descontrolada. Então, irar-se, você está irado, expresse sua ira da melhor forma. Se essa ira precisa ter tempo para ser trabalhada, dê tempo para ela ser trabalhada. Se você percebe que não dá para mexer nessa ira agora, espere o tempo até você ter controle da ira, até eu ter controle da ira. Isso não é fácil. Eu não acho isso fácil. Não acho. Porque é um desafio para as nossas fibras, é um desafio para o nosso ego. É assim, irmãos. Mas veja que Paulo diz: não durmam sem resolver esse assunto da ira.
não deixe o sol se pôr sem resolver o problema da ira. Então, domínio próprio nos ajuda a dominar a ira. E quando nós dominamos a ira, é mais fácil nós lidarmos com os problemas que a ira provoca. Faz sentido para você? Faz? Uma outra coisa, nós vamos precisar de domínio próprio este ano, em relação ao nosso corpo. Diga ao seu vizinho: você tem que ter domínio sobre o seu corpo. Provérbios 20, 23, 24 diz assim: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. A Bíblia aqui está condenando andar no caminho da bebedeira e da glutonaria. Irmãos, depende de como você é criado, e depende de que maturidade você tem sobre a vida, a sua visão. Você e eu podemos nos alimentar muito mal. Você sabia disso? Muitas das doenças que nós temos, não foi o diabo que trouxe, não. Foi você e eu que fomos buscar. Come qualquer besteira. Eu não estou falando se você está com fome e não tem recurso, isso é outra história, né? Mas qualquer besteira come. Pode ser gorduroso, pode ter a gordura lá de não sei o que, pode ter açúcar que vai fazer sua glicemia ir lá para a conchinchina. Faz sentido? E aí, bloqueia o coração. O que mais? Eu estou falando de modo geral, eu não estou falando aqui de modo específico. Não, é de modo geral. Pode ocorrer isso, pode desenvolver diabetes. O que mais pode desenvolver? Me ajude aí. Né? Você vai ficando, como é que chama? Não é parasita, como é essa palavra, gente? Sedentário, né? Então, a alimentação, uma boa alimentação, irmãos, traz benefícios maravilhosos. Olha, você sabe quem é que tem mais saúde no mundo? Não é crente, não. São esses caras aí que vivem de fitness. Esses têm mais saúde. Eles chegam com uma idade lá na caixa prego, correndo e tal, nadando e fazendo. É ou não é? Mas vai ver a vida dele se não é disciplinada. Vai ver o que ele come. É ou não é? Então, cuidado com minha comida e a sua comida este ano. Você vai se encher só de batatinha do McDonald's? Você está pedindo a morte. Todo dia come doce? Você está pedindo diabetes. Você se enche de Coca-Cola? Você está esperando uma bomba. Ou eu estou inventando? Gente, se eu estiver inventando algo aqui, pode discordar. Eu não estou dizendo que eu sou a referência nisso aí não, viu? Eu estou em processo. Tentando pelo menos chegar mais perto da moderação. Eu não estou falando que você vai ter que ser um vegano. Não é isso que eu estou falando. Mas algum caminho de moderação tem que caminhar. O pai da medicina, alô? Já vou terminar, irmãos. O pai da medicina, ele dizia uma coisa: que a tua comida seja o teu remédio, e o teu remédio seja a tua comida. Então eu tenho uma proposta para você este ano. Vamos diminuir o açúcar na nossa comida. Vamos comer mais vegetais, mais frutas, menos carne vermelha. Estou dizendo que vai tirar, não é isso que eu estou falando. Se puder balancear mais a comida, balanceie melhor. Alô? Isso traz muita saúde, gente.
Você já viu ou você já experimentou quando você está obeso, que você começa a mudar o hábito? Parece não, as forças são devolvidas, sim ou não? É ou não é? Você precisa de domínio próprio. Olha, eu conheci um irmão muito próximo que ele tinha diabetes séria. Não é daqui não, viu? Você tem diabetes, esse é um assunto de Deus aí, você com Deus, não é daqui não. E ele acordava de noite, talvez até a diabetes provoca isso, eu acho que provoca. Ele ia na geladeira, rapaz, pegava aqueles doces e tacava esse doce para dentro. No outro dia estava desperolado, como a gente diz lá, estava desequilibrado. Moço, não faça isso. Mas eu gosto, é minha natureza. Não, rapaz, você não é filho de escorpião, não é a sua natureza não. Isso é falta de domínio próprio. Está faltando domínio. Aí depois você adoece e diz: ah, estou doente, por quê? Era porque você buscou a doença. Espero que eu não estou sendo acusatório com vocês, estou? A ideia não é essa não, estou tentando. Outra coisa, você vai precisar sair do sedentarismo. Não tem caminho. Tem que fazer exercício mesmo. O exercício é caminhar daqui lá no centro. Vou fazer compra, não saio do carro, vou lá no centro, compro, vou a pé e volto. Glória a Deus, já é algo. Andar faz um bem tremendo. Dizem que é o melhor exercício que tem, junto com a natação, né? Andar. Até para intestino preso, andar ajuda. Caminhar. Agora, se você e eu passamos o dia no trabalho ansioso, com tensão, com problema, e chega em casa, come errado, não tira um tempo para nada, de cuidar do corpo, nós não podemos esperar muita coisa não, irmãos. Mas ter a disciplina de fazer exercício é muito difícil. Ter a disciplina de fechar a boca é muito difícil. Para todos nós. Você está de acordo? Mas o Espírito Santo não nos deu o fruto do Espírito, que é o domínio próprio? Sim ou não? Sim. Alô? Agora nesse assunto de comida eu estou vendo vocês me olhando atravessado. Olha lá, não me olhe atravessado. Não estou lhe acusando não, eu estou desafiando para que este ano seja diferente. Eu tenho um amigo de uma igreja grande, vou terminar aqui, que Deus falou com ele sobre uma igreja saudável, em todas as áreas. Saudável na vida espiritual, na caminhada, do ponto de vista psíquico, emocional e do ponto de vista físico. Começou um movimento na igreja que é um monte de gente indo para a academia, é um monte de gente indo para a rua correr, é um monte de gente cuidando mais da alimentação. Diz que houve uma melhora na saúde do povo e na disposição incrível. Alô? Então, por favor, por exemplo, eu tenho doenças de base, que eu oro para Jesus me curar, mas até hoje não tenho. Eu tenho que ter um cuidado comigo. Por exemplo, para mim, sono. Não adianta, com transtorno bipolar, ou você dorme bem, ou você vai ficar quebrado da cabeça. Tem que dormir bem. Então eu tenho que ter uma higiene do sono. Meu desafio é 10 horas no máximo e dormir. Até porque quando eu passo de 10 horas, que eu vou dormir 11, 12, no outro dia mesmo que eu durma muito, eu não amanheço do mesmo jeito. Higiene do sono. Você não pode ficar dia e noite feito um louco que nem grilo. Você precisa dormir, porque a conta vai cobrar. Meu médico psiquiatra, que era o doutor, esqueci, é muito conhecido aqui, já faleceu. Lembra, velhinho? Ele dizia: quem não dorme direito, a conta vai chegar, os anos vão diminuir. O sono regula todas as funções. Amém? Então, irmãos, vamos pôr em prática isso este ano? Não é muito, mas se a gente conseguir fazer isso aí, vai ser bom. Você está comigo?
Então, só repetindo, onde nós vamos lutar em todas as áreas, né, pelo domínio próprio, mas nós vamos prestar atenção nessa aqui: os apetites sexuais, a minha e a sua língua, a ira, em relação ao cuidado do corpo.